Viva! Inês Homem de Melo, médica psiquiatra, música, uma figura que é, na realidade, é uma figura pública. Como é que alguém como tu descobre um dia que quer ser psiquiatra? Foi uma descoberta muito orgânica. Eu fiz o curso de medicina a penar o tempo todo. Todas as épocas de exames anunciava à família que era a última época de exames. Então porquê? Porque eu achava aquilo muito teórico e pouco incentivo à criatividade, queria assim uma coisa mais solta. Até que na cadeira de psiquiatria percebi que não chegava atrasada às aulas. E foi uma luz. É um clique, a motivação? Eu estava muito motivada, adorava os professores, os temas que eles traziam para cima da mesa, a sua forma de comunicar com os alunos. E encontrei o lugar onde ia ser feliz. A partir daí já fiz o curso com conforto, já sabia que chegava ao fim e que tinha um caminho. Porque o curso é difícil, não é? O curso é desumano. É desumano em quê? Como é que é estudar medicina? Conta-me, porque tenho essa curiosidade. É uma quantidade de matéria aberrante. Há estudos sobre isso que equivale a aprender não sei quantas línguas em número de palavras que a gente aprende. Os médicos falam mediquês, não é? Não dizem dor no peito, dizem pré-cardialgia. Não dizem, ou exemplos mais simples que as pessoas sabem. Há uma linguagem muito própria? Totalmente. É possível ouvir uma conversa entre dois médicos e não perceber nada. Então, se forem oftalmologistas, é que nem palavras usam, é siglas. Nem os outros médicos percebem o que eles dizem. Portanto, era uma explosão de coisas a reter, mas num sentido pouco criativo, que era o que mais me aliciava. Era aprender coisas que me fizessem sentir, criativa. E eu encontrei isso na psiquiatria. Então, mas qual é a diferença entre oftalmologia, entre cirurgia, entre cardiologia e a especialidade de psiquiatria? Porque eu olho para os médicos psiquiatras e é fácil notar que eles são diferentes, não é? Que são outra coisa. E até os nossos colegas médicos dizem isso. Os psiquiatras são todos malucos. E eu adoro, sabes que eu adoro esse rótulo. Eu adoro esse rótulo. Porque se é assim, então que seja. E ando no hospital e faço qualquer disparate. Vamos aproveitar, já que nos estão a dizer que nós somos assim, a gente vai e aproveita. Juro-te, eu acho que a psiquiatria atrai pessoas tendencialmente fora da caixa por ser uma especialidade com esse rótulo e por ser tão tolerante. Nós trabalhamos com a diferença do comportamento humano, de maneira que nós também nos damos ao luxo de nos dedicarmos a outras áreas fora da medicina. E de poder ser diferente, de poder achar que essa diferença é normal, no fundo é isto. A diferença é que dá o brilho ao mundo. O único tipo de pessoas pelas quais eu não me sinto atraída são as pessoas normais. Tipo, dá um arroto, faz qualquer coisa. Mexe-te. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a tua curiosidade sobre o ser humano, sobre a maneira como... Porque no teu trabalho tu recebes pessoas, lá está, muito diversas, em sofrimento, imagino. O que é que elas te dizem? O que é que dizem as pessoas que entram no teu consultório? As pessoas normalmente vêm ao psiquiatra com más notícias ou com dor. Nunca vêm celebrar um acontecimento, um ritual de passagem feliz, a não ser que sejam nossos doentes há tanto tempo que até se dão esse luxo de vir. Consegui, olha, recuperei. Portanto, no fundo, ao contrário dos obstetras que lá vão em busca de uma boa notícia, olha, vamos ter um bebê, ou já vem aí um bebê, já está, uma coisa boa. Em princípio, quando te entram no consultório, como é que tu observas logo esse primeiro momento em que entram no consultório? Já está a contar. Há suspeitas diagnósticas que se fazem da sala de espera para o consultório, nomeadamente na área em que eu mais me dedico, que é o neurodesenvolvimento e que afeta também a parte motora. Portanto, como é que a pessoa anda, quão harmoniosos são os seus movimentos, como é que nos cumprimenta, se olha nos olhos, se nos estende a mão de uma forma harmoniosa ou rígida, quais são as primeiras palavras que escolhe, se é assim trôpego
ou se é fluido, espontâneo, nos dois sentidos, porque também se for muito falador, logo, muito próximo, também nos diz qualquer coisa. Portanto, a partir do primeiro contacto, às vezes até a pessoa que está na sala de espera, não é? A senhora da secretaria, até ela já intui coisas, da forma como a pessoa se movimenta na sala de espera, o que faz, como conseguem não esperar. Pode estar lá impaciente, a bater o pé, ou andar para um lado e para o outro, beber 3 cafés, ir lá fora fumar um cigarro. Exatamente, desce, sobe. Se fala com ela ou não, se às tantas já lhe contou a vida toda lá dentro. Tudo isso já. O comportamento humano tem braços longos. Portanto, não é só ali perante o psiquiatra. Tudo é informativo. E no limite, se quisermos, a pessoa, quando está connosco, está-nos a dar uma versão de si que ela, naquele momento, escolhe contar e escolhe comportar-se de uma determinada forma. E eu faço questão que alguns no seguimento os meus doentes me tragam um outro significativo, o marido, a mulher, um pai, uma mãe, um irmão, porque vem toda uma outra versão daquela pessoa vista pelos olhos. Porque nós somos pessoas diferentes, somos múltiplas caras da mesma pessoa. Quantas caras, sim. Isso não é estranho? Quer dizer, porque eu estou a pensar assim, mas eu sou eu com. Ou não? Ou nós escolhemos. Lembro-me sempre do Zé Gameiro, teu colega psiquiatra, que eu muito admiro, ter falado uma coisa que era que o casamento era mais ou menos como levares um cabaz destes do Natal. E então lá em cima tem caviar, tem um bacalhau, tem um vinho extraordinário, mas depois lá por baixo tem umas latas de atum e tem outras coisas. É linda essa metáfora. Sim, nós em cada papel que desempenhamos na vida temos uma cara. E o papel de doente é um papel também que desempenhamos junto do médico. E depois vem alguém da família e conta-nos como é que a pessoa é lá em casa. Às vezes conta-nos dificuldades que a própria pessoa, como viveu uma vida com elas, nem identifica como estranho. Nós ficamos tipo, acontece-me sempre que vem alguém da família para o consultório, e eu fico a pensar, tenho que chamar mais vezes família. Porque conta outra versão, olha que ele não é nada assim, olha que ela não é nada assim. Mas isso não pode ser uma grande chatice para ti depois para gerir? Estás a pensar em coisas conflituosas. Por exemplo, mas às vezes não também, fazes terapia familiar também? Terapia de casal ou não? Ou é uma área que não estás tão. Eu não lhe chamaria assim com esse nome tão tão pomposo. Com essa instituição toda, mas atendo casais. Ou por outra, eu chamo muitas vezes o casal à consulta, mas o paciente identificado continua a ser aquele. Sim. E quando por exemplo, muitas vezes tu estás a falar de as pessoas muito irrequietas, hiperativas. As hiperativas. E essa é uma curiosidade que eu tenho, que é assim, dizer, mas esta criança tem um transtorno de hiperatividade e afins. E eu fico sempre a pensar, mas normalmente as crianças são irrequietas, são vivas, onde é que está aí essa fronteira entre uma coisa e outra? A fronteira entre o normal e o patológico é um hot topic gigante. Onde é que está a fronteira? Minha especialidade. Onde é que nos sentimos normais? Lá está, se tu dizes que trabalhas com a diversidade, a diversidade em princípio vai incluir tudo. Onde é que está? Como é que eu me sinto são? Ou como é que eu me sinto ok, eu não estou bem da cabeça? Numa palavra, a fronteira é o sofrimento, que tanto pode ser o sofrimento do próprio como de terceiros. Se uma pessoa é diferente e está ok com a sua forma de ser diferente, se isso não a prejudica nas relações que estabelece com os outros, na performance laboral, académica, se é feliz na sua diferença, se ninguém sai lesado, nem ele próprio nem os outros, ótimo. Quem somos nós para diagnosticar a diferença? Nem pensar. Isso são tempos passados da psiquiatria. Agora somos muito mais cautelosos. A orientação sexual já foi em tempos manualizada nos manuais de diagnóstico. A homossexualidade como uma doença foi considerada. Agora, nem pensar, nós estamos no outro extremo. Nós só queremos ajudar quem sofre. E que tipo de sintomas é que te trazem? Todos os tipos. Como eu me dedico a essa área do neurodesenvolvimento, um dos sintomas que me trazem é algo como: eu sempre me senti muito diferente, portanto, esta ideia da diferença,
e a seguir o sofrimento. Eu gostava de me integrar, eu não consigo. Eu olho para o mundo, no autismo, por exemplo, eu olho para o mundo como se fosse sentindo-me um alien. Estas pessoas devem ter vindo com um manual de instruções que eu não recebi. Eu não percebo como é que é suposto eu dizer, porque é que estas pessoas se sentem interessadas por estas coisas. Ou a malta mais hiperativa com déficit de atenção, não percebo como é que elas conseguem estudar, como é que se conseguem concentrar. Eu, por mais que tente, não consigo. E isso é verdade, eles não conseguem mesmo, não é? Não conseguem mesmo. Há uma certa aleatoriedade do momento em que o cérebro vai ser capaz de se sintonizar para fazer uma tarefa. E normalmente esse momento é quando há uma grande pressão, tanto em cima das deadlines, quando o tema é uma grande paixão para eles, porque paixão tem um correlato neurobiológico no cérebro. Os neurotransmissores da paixão são os mesmos que estão em falta nas pessoas com déficit de atenção. Portanto, há uma compensação. Se a pessoa estiver apaixonadíssima, é agora que isto vai tudo na frente. E faz mesmo. E podem ser os melhores nas suas áreas. Mas depois coisas simples, como ir ao supermercado, decorar uma lista de compras, pagar as contas da água, da luz. Uma desgraça. A multa que se recebeu há 15 dias já passou o prazo. Perder aviões, perder comboios, deixar os filhos esquecidos na escola. E depois as pessoas à volta dizem: carago, então este tipo trabalha na Google. Como é que é possível? Não é capaz de pagar uma conta, por favor? Tu não queres. Tu não queres. Tu estás distraído, tu não ligas nada a isto. E afinal há ali uma condição qualquer subjacente que representa um sofrimento para o próprio e para os outros que estão à volta, não é? Porque exatamente. Então não foste buscar a criança ao colégio? Pois é verdade, olha, passou-me. Mas o que tu dizes é que não é uma negligência, é uma condição. É uma condição que está hiper bem estudada. Tomáramos nós conhecer a neurobiologia de outras doenças mentais como conhecemos a da PHDA, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Lá está uma sigla. Ainda esta semana tive com uma paciente minha médica a explicar-lhe a neurobiologia da PHDA, porque ela, que melhorou a sua vida imensas vezes com o tratamento, continua com o síndrome do impostor. Porque as pessoas dizem que isto não é nada, mas Inês, isto é alguma coisa? Isto no cérebro é algo? E eu, mau! Isto é um trabalho que eu faço com os meus doentes que se chama advocacy, que é empoderar as pessoas. E tens que fazer com os colegas médicos também. Isto é muito engraçado. Inês, eu posso exercer medicina com isto? Também já ouvi. E a resposta é? Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Fala-me do síndrome do impostor. Adoro o nome. O que é o síndrome do impostor? Isso é... Tem vários descritivos possíveis, mas eu diria que é a pessoa sentir-se... que é tida pelos outros como algo que na verdade não é. Alguém que diz: tu és extraordinário a fazer isto, tu és mesmo bom, e nós e internamente a pessoa disfarça em justificações. Desta vez foi bem, mas verbalizadas ou internas. E é uma espécie de humildade, ou é uma noção de que não estamos ao nível dessa expectativa dos outros? Acho que é uma humildade patológica, quase. Patológica? Sem substrato. Se estas pessoas descobrem que eu não sou assim, que eu na verdade não sei nada. Eu sofri muito disso, porque me dedicava à música e à medicina, achava que nas respectivas áreas que as pessoas, se elas soubessem as horas que eu dedicava a outra área, que então nunca mais olhariam para mim com os mesmos olhos. Isso é uma espécie de julgamento interno ou dos outros? Interno. E o que é que isso pode. O que é que alguém com esse síndrome do impostor muito marcado pode sentir e pode ter impacto na sua vida? Que não é digno de receber o sucesso que com o seu próprio esforço alcançou, uma noção de si mesmo deturpada, diminuída. É um apoucamento? Gostei. É um apoucamento, uma autossabotagem. Não é. O empoderamento é o contrário de síndrome do impostor. Tu vais conseguir. E nós empoderamos a pessoa também na sua diferença. Tu és assim. Eu sou autista. É isto que eu sou. Dizer assim com as letras todas. Estou cheio de fazer de conta que não sou. Pois estas pessoas fazem muito masking, que é tentar fazer de conta que se é algo que não se é. Quase esse seria um síndrome do impostor
voluntário ou a contrário, nem sei bem. Que é fazer tudo conforme a média das pessoas é, para não ser tido como diferente. E depois, quando eles percebem o que realmente são, começam a tirar as suas máscaras. Não, eu sou assim. E tem consciência disso? O nosso trabalho é também consciencializá-los. Depois eles conhecem outras pessoas com as mesmas características. Mas isso deve ser muito lixado. Tu estás com alguém a dizer assim: olha, tira lá a sua máscara, que está melhor sem a máscara do que com a máscara. Isso deve ser muito difícil, arrancar essa pele ou não? Isto é válido para qualquer pessoa, na verdade. Eu falo do neurodesenvolvimento porque é muito que ocupa muitos meus dias, mas no fundo todo o ser humano que gostaria era de tirar as suas máscaras. No psicodrama, que é uma psicoterapia que eu estudo, há muito esta filosofia de vamos fazer aqui uma encenação. É uma psicoterapia que tem um palco mesmo, onde as pessoas possam ser quem elas quiserem. No fundo, é um teatro, não é? Supostamente no teatro a pessoa põe a máscara, mas aqui é um exercício contrário, é tirar a máscara e ser quem se realmente... Com outras pessoas? Com outras pessoas, é uma psicoterapia em grupo. Maravilhosa. É? O que é que acontece? Tu já experimentaste fazer ou estar? Ou como é que, não sei como é que os psis fazem estas coisas? É uma psicoterapia que, para administrar a outros, digamos assim, és obrigada a andar como doente, digamos. Tens que passar por elas. É chamada a fase vivencial. Passar por elas, exatamente. Eu estou já na fase vivencial, estou a fazer formação e já posso ter os meus grupos, digamos assim. Pronto, e sou apaixonada. Já fiz formação em várias psicoterapias, mas esta foi aquela quase como quando tive a cadeira de psiquiatria. Quando cheguei ao psicodrama senti, não, é isto. Tiveste uma epifania, disseste, é mesmo isto que acontece. O que é que tu vês nesse teatro, nessa representação? O que é que tu vês dos outros? Em vez de estarmos ali com o doente a falar sobre os seus problemas, o falar recruta muito as áreas do cérebro do racional. Portanto, a pessoa fica ali às vezes no racional. Eu acho que é melhor porque assim. Está a pensar, no fundo, não é? Isso. E também a dizer, se calhar não lhe digo isto, ou quiçá até não tenho consciência e portanto não falo sobre o tema. A palavra de ordem é pensar. Pensa muito. Okay. Pensa. O psicodrama é fazer. Mostre-me. Faça. Ai, porque a minha vida, eu estou mal, eu gostava era de que isto... Ai, gostava? Faça. Então vamos fazer aqui. Vamos gritar, vamos representar. Vamos representar. Faz-te conta que durante a noite houve um apocalipse no mundo e acorda exatamente como gostaria de estar. O que é que faz? O que é que faz? Estão aqui estas pessoas do grupo. Quem é que vai fazer de sua mulher? Quem é que vai fazer de seu filho? E a pessoa e pega nas pessoas que são os outros participantes. Mostre-me aí uma estátua de como é que seria a sua família nessa altura. E a pessoa põe, depois metem assim os gestos. Depende, isto agora depois estás a ver onde é que isto vai buscar. Vai buscar áreas do cérebro da criação, da criatividade. E da emoção também, não é? Da emoção, muito menos razão, muito menos pensado, mais... Isto é um teatrinho de brincar, no fundo, é isto que as pessoas vão fazer e, portanto, lá se vão os filtros, lá vão caindo os filtros pouco a pouco. A inspiração do psicodrama foram as brincadeiras de infância, onde o ser humano é o mais espontâneo, o menos filtrado, o mais solto. E depois o que é que fazes com isso? O que é que se faz com isso? A ideia é que a pessoa que tem fome de atos, que é outra expressão do psicodrama, se consiga libertar e consiga encontrar o seu eu mais espontâneo. Sendo aqui a espontaneidade uma capacidade de se adaptar aos diferentes problemas, de ser criativo, de tentar outras alternativas. Porque a doença mental é muito isso. É a repetição de padrões que não funcionam. Estou há 5 anos sem conseguir sair de casa. Ok. Não consigo. Tenho sempre estes pensamentos maus. Repito-os. O que é que eu tenho que fazer? É um círculo vicioso, no fundo. Um círculo vicioso. A doença mental, na minha perspectiva, é muito isso. É perda de espontaneidade, de capacidade criativa, esgotar as soluções aos problemas. E a pessoa fica presa. Presa, é isso. É perder liberdade. Olha, se alguém que vive uma determinada situação há vários anos entra no teu consultório, não te conhece, não faz a mínima ideia, em princípio tem algumas referências, mas confia em ti de uma forma abstrata, como é que se ganha uma zona de conforto
em termos de comunicação para poder ir descascando essa cebola e podendo ir falar só do sintoma, não sei, mas do resto, daquilo que está inerente àquilo que a faz sofrer? Olha, isso é um tema lindo, que é aí que eu acho que os psiquiatras se distinguem bastante do resto da medicina, que é pelo facto da comunicação ser para nós não só o que é para os restantes médicos, né? Toda a gente comunica, mas ser justamente o nosso principal bisturi. É com a comunicação que nós também fazemos uma intervenção terapêutica. O bisturi e antes disso também o estetoscópio. É através da comunicação que nós vemos o que é que se passa e que nós a seguir fazemos uma intervenção terapêutica. Porque tu não tens, quer dizer, em princípio, uma bateria de testes ou exames ou afins, também podes ter, mas na verdade o teu instrumento principal é o teu próprio cérebro e o que tu sabes e a maneira como consegues intuir o outro? Nós podemos pedir exames para provar o que não é, para excluir, esta pessoa não tem nenhum problema hormonal, não tem nenhum tumor do cérebro. Algo biológico. Se não é nada disto, então será do âmbito da minha especialidade. Ok. E a partir daí conseguimos dissecar os sintomas através da palavra. Apenas da palavra. Há algumas coisas, como eu já disse no início, que podemos o gesto. Ver pela motricidade, pela expressão facial, pela prosódia. Aí não é bem a palavra, ou seja, a pessoa pode nem estar a dizer palavras e não é? A intuação, o ritmo da fala. O ritmo. Se fala mais devagar, se tem um tempo de latência de resposta maior, não é? A pessoa faz a pergunta e o doente fica e só depois é que responde. O cérebro está lento no seu processamento. Pronto. E nós, da mesma forma que os cirurgiões dizem à enfermeira instrumentista que querem o bisturi 8 milímetros e se esse não der, pedem o de 9, na psiquiatria também há uma arte na comunicação. E quando faço uma determinada pergunta de uma determinada forma, se essa pergunta não funcionar, eu tenho que buscar outra. E pode ser quê? Podes provocar, podes aborrecer, podes espicaçar, podes fazer isso tudo. O espicaçar e o aborrecer já será com doentes com quem tenhamos confiança? Particular confiança. Como é que se cria essa confiança? É isso. Aí é que está a verdadeira arte da medicina. É por isso que eu acho que escolhi psiquiatria, porque é uma especialidade onde a parte artística, não é? Diz-se muito, a medicina é uma ciência ou é uma arte? É uma ciência, sem dúvida, mas a arte da medicina é isto: é 2 pessoas com depressão não vão ser tratadas da mesma forma, porque elas têm vidas completamente diferentes, são seres humanos, com uma multitude de fatores psicossociais que diferem, e o médico vai ter que se adaptar. E esse adaptar de uma guideline, de uma receita, diz muito pouco sobre a pessoa. Diz muito pouco. E o médico tem que ser criativo, tem que adaptar a receita padronizada para a depressão àquele ser humano que tem à sua frente. Como é que eu vou conseguir que esta pessoa fale comigo? Como é que eu vou conseguir que esta pessoa se sinta segura para desvendar? Eu costumo usar esta expressão, toda a gente se ri muito de mim. Mas como é que eu vou fazer com que esta pessoa me mostre as suas hemorroidas emocionais? Isso é um bom tópico. São hemorroidas. Há pessoas que me dizem... Nunca, isto é algo que eu ouço, sei lá, todas as semanas não, mas uma vez por mês. E cada vez que eu ouço esta frase, eu sinto mesmo assim, quase uma energia divina na sala, que é ouvir isto. Nunca tinha contado isto a ninguém. De saber o que é isto? Tu estás a ter acesso a uma informação íntima, vulnerável de outro ser humano. Porque não sabiam? Ou porque omitiram? Porque nunca tiveram coragem, nunca se sentiram seguros o suficiente para contar uma determinada informação a alguém. A maior parte das vezes é por medo de ser rejeitado, por medo de ser sentido como mau, como repugnante, como defeituoso, todo o tipo de coisas sensíveis que, sei lá, odeio ser mãe. Uou. Odeio, nunca devia ter feito isto. Ou o meu pai batia-me. Assisti à violação da minha mãe pelo meu pai. Sei lá, coisas super densas. Ou esta que eu te disse no início, eu sinto-me como se fosse um extraterrestre, não me identifico com nenhum outro ser humano. São coisas que as pessoas não dizem todos os dias. E qual é o nosso trabalho? Isto é uma parte importantíssima da relação terapêutica. É tu ouvires esta informação super sensível que a pessoa te disse e devolveres à pessoa que tu aguentaste aquilo, que a aceitas na mesma como ela é,
E esta é a primeira vez que a pessoa vai sentir que aquilo que ela tinha como um perfeito horror foi aceite. É uma relação de empatia? Empatia, acho que é pouco. Isto é, quando é feito. Já estou aqui a entrar muito no domínio da relação terapêutica perfeita, de tempo, de atenção, não é? Isto não é conseguido em consultas rápidas. É algo maior, às vezes até. Eu até intuo o que é que a pessoa. Sabes quando tu dizes assim. Está aqui, está quase a acontecer, mas e ainda não aconteceu. Exato, quase. E tu consegues ficar daqui, à espera desse momento ou vais encaminhando? Como é que isso funciona nesses. Olha, quando eu sinto que a relação terapêutica existe assim forte e segura, é assim quase uma magia. Eu adoro. Já foi proposta como património material da humanidade. E tu implicas-te nessa conversa. Tu estás lá mesmo, isto é, tu não representas alguém que está ali como observador. Tu estás mesmo implicada naquela conversa. É por isso que este trabalho cansa emocionalmente. Tu podes ou ser um observador e fazeres um check numa lista de sintomas, ou então podes estar mesmo. E estar mesmo é mágico, mas também pode ser muito intenso. Às vezes ouço coisas que fico tipo: ai meu Deus, como é que eu vou aguentar esta comoção? Tipo, esta pessoa acabou de dizer uma coisa absolutamente poética, íntima, maravilhosa. Sei lá. Agora me estou a lembrar assim de um exemplo concreto, mas. Este eu vi a semana passada. Não consigo viver no presente. Estou preso entre o passado e o futuro a cada instante. E eu. Que profundo! Ou alguém que me diz no fim de uma consulta, alguém que tem uma relação muito difícil com as figuras parentais, e que me diz casualmente no fim de uma consulta que a sua música preferida. Olha, doutora, no próximo concerto podia tocar a Father and Son do Cat Stevens. E eu tipo. E depois o doente vai embora e eu ponho a música a dar e choro. Pronto, eu sou essa psiquiatra assim que vive. Talvez um dia, se isto for demais para mim, talvez, se for emocionalmente avassalador. Como é que tu lidas com as pedras? Porque tu agora deste exemplos de coisas maravilhosas, no fundo, em que a tua emoção é uma emoção muito positiva, é uma irmandade de alguma coisa que diz: uau, esta pessoa teve uma poesia naquele discurso. Mas eu imagino que haja muitas pedras aí na calçada de outras dores que são mais difíceis de suportar. A irmandade, essa palavra é boa. A irmandade é sentida tanto nos momentos bons como nos momentos maus. Portanto, tu tens uma ressaca muitas vezes para lidar com estas conversas, ou não? Às vezes tenho. Como é que tu fazes? Vais ao psiquiatra? Olha, tenho um lá em casa. Isso é bom ou é mau? Tenho sorte. Desculpa, este é muito da tua vida íntima, mas. Acho que é bom. Eu não acho que não poderia estar com um médico que não fosse psiquiatra. Honrando se calhar a aluna de medicina que fui. Só alguém que pudesse ter a mesma paixão pela matéria do meu trabalho é que poderia. Sendo certo que depois nós nas nossas casas, na realidade, não fazemos de os papéis sociais que temos, não é? Em casa somos outra coisa, somos o marido e a mulher. Às vezes não. O Gustavo também é do psicodrama. Então quando nós temos assim uma zanga, ele faz uma técnica. A técnica de inversão de papéis, por exemplo, implica que nós façamos mesmo aquilo que o outro fez. Um espelho? Ou o espelho, ou ele imita-me aquilo que eu disse. Isso é lixado. Da maneira como eu disse, eu fico assim a olhar tipo: e realmente, se foi mesmo chunga. O que às vezes as crianças fazem, não é? Com os pais, não é? Quando nos imitam. E exatamente, essa foi a origem, eu disse há bocado, que foi a fonte das técnicas do psicodrama, foi as brincadeiras de infância. E esta técnica nasce do faz de conta das crianças que imitam os pais, os professores, e que uma pessoa olha para elas e tipo: ih pá, realmente este sou eu.
Não, pois é, porque nós vemos-nos mesmo ali, não é? Quer dizer, aquele trazendo à verdade, esse é que é o problema, não é? Exatamente. Que é nós vermos nos olhos dos outros, o que é sempre. Olha, esta questão da neurodiversidade é curiosa, que lá está. Onde é que está o diferente, onde é que está o igual? E eu tenho sempre uma curiosidade que tem a ver com a fronteira que às vezes me parece muito ténue de eu ainda ser normal ou ter passado para o outro lado, no fundo. E lembro-me sempre de um amigo que tinha, adolescente, que um de nós, como nós, portanto, as mesmas coisas, as mesmas piadas, as mesmas brincadeiras, e que um dia vai fazer uma viagem e quando volta, algo aconteceu nessa viagem e ele volta e com diagnóstico posterior, mais tarde, julgo de esquizofrenia, e eu pensei, uou, mas isto aconteceu-lhe e ele pode ter acontecido a qualquer um de nós. Fiquei com essa... Onde é que está aqui esta... Algum de nós somos mais vulneráveis? É algo biológico? É algo familiar? O que é isto? A doença mental tem duas frentes de causalidade. A primeira é a genética, não é? Será o mais biológico, e depois temos os fatores ambientais. Há quadros em psiquiatria que têm uma componente genética mais importante, maior. É o caso das patologias de neurodesenvolvimento, justamente, autismo e PHDA, mas também da doença bipolar e da esquizofrenia. Ou seja, as pessoas que herdam um património genético de risco não estão condenadas a ter a doença, estão mais vulneráveis. E qual é o clique? Nós conseguimos perceber o que é que faz com que essas pessoas com maior vulnerabilidade possam desenvolver a doença? O clique são os fatores ambientais que a pessoa stress qualquer, se vai expondo ao longo da vida. Um dos mais expressivos é o consumo de substâncias, nomeadamente num dos períodos mais importantes do desenvolvimento do cérebro, que é a adolescência. A pessoa que consome drogas na adolescência e tenha um património genético de risco está a brincar com o fogo. Mas porque perde o quê? O controle? Porque o cérebro na adolescência sofre um processo chamado poda sináptica. Adoro, uma poda. É lindo, não é? É lindo. Uma poda. Imagina, as sinapses neuronais são um grande arbusto. E ao contrário do que seria intuitivo, que o cérebro fosse crescendo sempre, não. Há um ponto em que há demasiadas ligações para aquilo que é útil para a vida adulta. Então, naturalmente, há um corte das sinapses que são supérfluas. Esta poda é prejudicada pela presença de drogas no cérebro do adolescente. Porque este processo dá-se na adolescência. A pior delas todas é a cannabis. Que é a droga que genericamente os miúdos em idade adolescente estão a fumar. Aí basta olhar, não é preciso. Por isso é que nós ficamos arrepiados. A cannabis é pior. A cannabis, para este intuito, para este efeito da poda sináptica, interfere aonde? Impede o corte. Portanto, ficam, para todos os efeitos, ligações no arbusto supérfluas. E é nessas ligações que estão ali a mais, que estão fraquitas, mal amanhadas, como as árvores, literalmente, que há um erro, que há um bugs no sistema. Aumenta a probabilidade de haver um bug no sistema. E por bug, entenda-se: ouvi uma voz que não está aqui, tive uma ideia que não é real, convenci-me de que estou a ser perseguida, convenci-me de que estou a ser envenenada. Que são sintomas de estar psicótico. Quero pensar em linha reta e o meu pensamento está todo desorganizado. Uma pessoa em pleno surto psicótico às vezes é difícil de compreender. Há uma espécie de uma poluição, de uma nuvem cerebral, de um nevoeiro. É isso? Pode acontecer? E eu nevoeiro acho pouco. Nessa fase é mais uma tempestade com um tufão, porque as ligações são muito anárquicas e o tratamento, atenção, também há que dizê-lo, o tratamento ajuda a regularizar isto, e um surto psicótico não é sinónimo de esquizofrenia. Pode ser. Tem que haver uma sequência? Tem que acontecer mais do que um? Tem que acontecer mais do que um. Um surto psicótico pode ser, por exemplo, induzido por substâncias. Num determinado momento, a pessoa vai a um festival, consome uma droga que não estava habituado, tem um episódio de alucinações, de ideias fora da realidade, pensamento desorganizado, até é internado ali uma semana, 10 dias, e aquilo desaparece. Mas atenção, isto foi um aviso, é uma conversa difícil, temos de ter com os doentes, que é: ouça, isto foi um aviso do seu cérebro, você ficou bem, até nem tem ninguém na sua família com doença mental grave. Mas pode acontecer.
Mas vamos, todo o cuidado é pouco agora. Portanto, a repetir-se esta brincadeira, no fundo, a probabilidade do desenvolvimento de uma doença psiquiátrica como esse surto psicótico, como essa esquizofrenia, é uma possibilidade real. É uma possibilidade real, aumenta muito o facto da pessoa já ter tido uma demonstração da vulnerabilidade do seu sistema nervoso, aumenta a probabilidade de ter outra manifestação e depois, entretanto, nós dizemos que a doença se autonomiza. A certa altura já não é das drogas, já é... Já lá está. Já lá está. É uma conversa que eu faço questão de ter com os filhos dos meus doentes com este tipo de patologias mais graves, quando eles estão em fases de começar a experimentar coisas. É uma conversa no fundo é de literacia em saúde mental. Ora então, isto claro, quando há boa relação e o meu doente faz questão, e muitas vezes fazem questão, muitas vezes. É algo do género: ora bem, a doença do teu pai é esta, funciona assim, e o que também dá grande tranquilidade aos filhos, porque tinham um nó na cabeça e não sabiam afinal o que é que aquilo era, portanto ficam com mais clareza. Tu realmente tens um risco aumentado, mas estas são as coisas que tu podes fazer para diminuir o teu risco: não consumir drogas, se tiveres sinais de alarme, vir o mais rapidamente possível ter com um profissional de saúde mental, porque em psiquiatria tempo é saúde. As intervenções rápidas têm ganhas saúde? Ganhas infinitas vezes. Quanto mais tempo a pessoa está doente, mais aquilo evolui e mais difícil é recuar. Portanto, no fundo, é como qualquer doença biológica, que é quanto mais cedo tu conseguires atacar, mais consegues controlar o sintoma e a evolução daquela condição. É em tudo semelhante. Se tiveres uma pneumonia a evoluir sem antibiótico, às tantas há ali partes do pulmão que já não recuperas. Vão ficar fibrosadas. Já não há milagres. E então tens essa conversa e essa conversa depois são sensíveis, quer dizer, porque uma conversa com um adolescente sobre esse tema, imagino que seja uma conversa. É um hot topic. O que é que esta quer? O que é que está para aqui a dizer que eu não posso fazer isto ou aquilo ou outro? A adolescência agora também tem. Assim, estendeu-se um pouco esta conversa. Eu digo adolescente, mas já tive esta conversa com adolescentes de 25 anos. Uhum. Pronto, mas que configuram em tudo, porque continuam a morar com os pais, continuam com os mesmos jogos de poder, ainda estão na descoberta, nestas descobertas, não é? Das pequenas atos de rebeldia, de autonomização, portanto, acabam por ser adolescentes em tudo. Já aconteceu de esta conversa ser assim, como estás a dizer, sim, sei muito bem e tal. Um ano depois, knock knock, estou aqui, quero a tua ajuda. Alguma coisa ficou lá. Alguma coisa ficou. E portanto eles perceberam a realidade e nesse momento, no fundo, a semente da literacia já lá estava e eles. E sabem onde é a porta, aonde têm que bater para fazer isto de encurtar o tempo até ao tratamento ao máximo. Quando isto acontece, eu fico mesmo contente, porque fiz alguma coisa, mesmo grande, pela saúde mental de uma pessoa que está na faixa etária mais crítica, que é o adulto jovem, que é onde tudo está em cima da mesa. É a diferença entre a pessoa concretizar todo o seu potencial, correr-lhe bem a faculdade, o início das relações afetivas mais significativas, os primeiros namoros. Quer dizer, se tudo corre mal ao início, a pessoa já começa a construir uma imagem de si mesma de defeito, de não vou ser capaz. Estás a perceber? As primeiras experiências do que é a vida adulta, temos que fazer todas as possíveis para que corram o melhor possível. Embora na adolescência, quando a gente faz algumas experiências, aquilo que corre sempre mais ou menos. A ideia de ter a primeira namorada ou o primeiro namorado, aquilo não é nada linear, não é? O número de fracassos é bastante significativo. Uma coisa é fracassar, desse ponto de vista mais normativo. A outra coisa é estás na faculdade, tens um surto psicótico, és internado 3 meses, toda a gente soube. Pois, é uma catástrofe. E depois é reconstruir esta pessoa. É trabalhoso. A pessoa fica com uma imagem de si. É este nível de correr mal. É uma disrupção gigantesca. Não é a minha namorada já não gosta de mim, já não olha para mim, ok, é da vida, dói muito, mas depois passa. É uma disrupção real na vida real, com muito peso. A minha namorada descobriu que eu sou viciado no jogo. A minha namorada descobriu que eu desbastei 10.000 euros que roubei à minha avó. Isto aqui é uma falha enorme na biografia. Isto é o trabalho que nós temos que fazer, é reconstruir a biografia da malta depois desta pedra no caminho.
uma grande pedra. Sim. Olha, há uma expressão que eu confesso que me diverte. Eu gosto da palavra, que é a palavra vinculação. E que fico sempre a pensar, bom, que os psiquiatras tentam explicar aqui tudo que nos está a acontecer por aquilo que nos aconteceu na tenra infância, ali logo primeiro ano, segundo, terceiro ano, e eu fico sempre a pensar, mas eu não me lembro nada do que aconteceu nessa altura. Como raio é que algo pode ter acontecido de significativo e de vínculo? Isto é o quê? O que é isto da ideia de vincular? Em princípio, nós gostamos dos nossos pais, os pais gostam de nós, em princípio, é assim, não funciona ou nem sempre? Nem sempre. Nem sempre. Esse foi um dos maiores lutos que eu fiz na minha profissão. Foi constatar que as famílias não são todas boas e que as pessoas passam por grandes adversidades na infância e de que forma isso condiciona a sua vida adulta. Nunca tinha ouvido, antes de ir para... Tive sorte na vida, posso dizer. Nunca tinha ouvido relatos de filhas que dizem que as suas mães as destroem. Tu és isto, tu és aquilo. Assim de cru? Assim de cru. Isto foi algo que eu descobri quando comecei a ouvir com muito tempo. Algumas pessoas que até não tendo um quadro psiquiátrico major, ou seja, não têm critérios de depressão major, não têm critérios de perturbação de pânico, mas que têm um mal-estar com elas. Uma mágoa? Uma mágoa, parece que nunca se sentem o suficiente, apesar de serem super bem-sucedidas. Um mal-estar sem nome, sem critérios de diagnóstico. E depois vamos a explorar a infância e a adolescência e há algo que falhou na relação às figuras mais significativas para as crianças, que são os pais ou outros cuidadores que os substituam. Enfim, mas a vinculação, outra descoberta fantástica que a minha profissão me trouxe. Lembro quando assisti aos testes da vinculação nos bebés na pedopsiquiatria de ser mesmo como é que se testa, mind-blowing. Como é que se testa esse vínculo? Vinculação então é a relação primordial que se estabelece entre o bebé e o outro mais significativo, o cuidador. Normalmente a mãe. E que vai modelar a ideia que este pequeno ser humano vai ter durante toda a sua vida do que é o mundo, do que esperar do mundo. Mãe, a chamada mãe suficientemente boa, que é assim que os psicanalistas dizem. Quer dizer, isso deve ser uma carga de trabalho. Quer dizer, essa é uma responsabilidade gigantesca que está em cima de... Por isso é que há este termo do calma, mães, só têm que ser suficientemente boas, porque as mães ficam muito aflitas quando ouvem isto, tipo, ai meu Deus, eu vou falhar em tudo. Uma mãe suficientemente boa é uma mãe que oferece ao seu bebê uma base segura, em inglês é safe haven, secure base. Como é que isso faz? Uma base segura, um porto de abrigo, que é para a criança poder ir ver o que há no mundo, à mínima aflição, sabe onde vai voltar e onde vai ser acolhida no seu mal-estar. Ao colo da mãe. Ao colo da mãe, por exemplo. Mas isto vê-se nos meninos a brincar, que eles dão assim 3, 4 passinhos e olham assim para trás, e a mãe, sim, vai. E depois, de que forma a mãe é capaz então de acomodar o sofrimento do bebê? Há mães que estão demasiado aflitas com o seu próprio sofrimento, que estão elas com muito mal-estar. Por exemplo, uma mãe com depressão não tratada, por isso é que nós insistimos tanto no tratamento da depressão pós-parto. É uma mãe que ora dá atenção, ora não dá. A criança sente que para ter atenção tem que se fazer ouvir. Gritar muito, chorar alto. Chorar muito porque nunca sabe se a mãe vem ou não. Portanto, esta é a vinculação insegura, ansiosa. Depois há a mãe que não consegue mesmo, que não consegue estar lá para o seu bebê. Então o bebê aprende que tem que se valer a si mesmo. Portanto, em vez de gritar muito alto, não grita. Regula-se como pode. Cresceu, torna-se um adulto demasiado cedo? É a vinculação evitante, é aquele adulto que nunca pede ajuda de ninguém, que as namoradas, se calhar, estou imaginando um homem que as namoradas se queixam que está sempre no seu mundo, que é o evitante, que não recorre à ajuda. E depois há o seguro, que é o ideal, que é a tal mãe que encoraja o filho a ir ver o mundo e qualquer coisa estou aqui, e consegue conter o mal-estar de uma forma em que a criança realmente se sente melhor.
E como é que se testa isto? Como é que se consegue com crianças de 2 anos? Isso é que é a parte mais incrível, que realmente isto é testável e é replicável e as crianças sempre enquadram-se numa das 3 categorias. Pois ainda há desorganizada, que isso é em crianças que sofreram mesmo de maus tratos terríveis, em que nem sabem se gritam, se fogem, têm assim comportamentos erráticos, pronto, mas isso é muito raro, é mesmo em situações limite. 60% são seguros, 20 das outras inseguras, das 2 evitante e ansiosa. Então isto testa-se assim. Chama-se Situação Estranha. Foi desenvolvido por Mary Ainsworth, uma senhora génia mesmo. Então, a criança está com a mãe, isto é entre os 12 meses e os 26 meses que dá para testar. A criança está ali a brincar com a mãe e com uma pessoa de fora. Por exemplo, uma médica de pedopsiquiatria, vamos imaginar. Está ali 3 minutos e está tudo a ser filmado, que é para depois ser cotado. Entretanto, a mãe retira-se e a criança fica sozinha com a pessoa que ela não conhecia até ao dia. A criança vai ter várias reações: protestar, chorar, procurar a mãe ou não. E depois, passado 3 minutos, a mãe torna a entrar. E é no momento em que a mãe torna a entrar que se vê o que é que acontece. Quando ela sai é importante, mas o que é mesmo importante é quando ela volta a entrar. Segura. Lá, esperneia um bocadinho. Resmunga, diz como é que é isto, quando é que tu foste? Pode resmungar ou não, mas sobretudo vai ter com a mãe, tranquiliza-se, torna a ir brincar alegremente. Vai à vida dele. Torna a ter segurança para explorar o mundo. A evitante. A mãe sai. É como se não tivesse acontecido nada. A mãe volta como se não tivesse acontecido nada. E liga-se de igual forma à mãe e à pessoa que ela não conhecia. Declarou a sua independência, no fundo, antes do tempo. Exatamente. A ansiosa grita, 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 e mesmo depois da mãe voltar, não há quem a acalme, porque ela não sabe quando é que a mãe se vai embora outra vez. Exatamente. Isto repara-se no futuro? Isto repara-se no futuro. Como? Isto são os problemas das relações nos casais. Porque a próxima relação, mais ou menos parecida em significado emocional e em segurança, à relação que temos com os cuidadores em criança, não é? A relação mãe-bebé é a relação que temos com o nosso parceiro na vida adulta. É aquela pessoa que idealmente nos vai acalmar quando nós estamos mal, que nos vai dar apoio, que nos vai incentivar a sermos mais e melhor, a irmos conhecer o mundo, ou não. E então isto tem uma repercussão na vida adulta. O casal, assim, mais problemático, o José Gameiro se calhar poderia falar melhor sobre isto, será uma ansiosa, a que grita, 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 com um evitante, que não ouve nem quer ouvir. Portanto, isto dá aqui um... Isso estoura, não é? Estoura. Se for um seguro com um dos outros tipos, esta relação pode ser aquilo que nós chamamos de uma experiência emocional corretiva, em que a pessoa aprende a ser como o que é seguro. Neutralizam-se ambos? Há uma relação de compensação? E aprende. A pessoa que era muito ansiosa, tinha que gritar, e depois fazem os chamados comportamentos de push and pull, que é quero, mas empurro-te, sabes? Aquelas pessoas que camuam. Eu não vou responder às mensagens porque ele não me ligou. E depois, então, mas o que é que tu queres? Queres que te ligue ou não? Estás a ver? Isso é um comportamento muito habitual na vida adulta. Então, mas isso destrói completamente aquela ideia de que nós vamos aí pela rua e nos apaixonamos pelo cavaleiro andante ou pela donzela só porque é gira, porque a gente gosta como fala, a gente gosta da maneira como tem o seu corpo, como... E tu estás a dizer que afinal não, que afinal há aí umas subcaves que nos levam a ligar-nos ou a desligar-nos. Na fase da paixão, estas coisas não vêm ao de cima. Lá está, as latas de atum que estão lá por baixo. É, porque na paixão toda a gente só quer mostrar o melhor e estar junto. Isto são coisas que começam a ser salientes, começam a evidenciar-se com o tempo. Às vezes não demora assim tanto. Mas é incrível que haja. Isto é toda uma ciência emergente, que é os estudos da vinculação no adulto. Ok. E que eu acho completamente mind-blowing. E qualquer pessoa que leia, há um livro muito, muito interessante que foi escrito por um pedopsiquiatra sobre isto. Depois ele também começou a estudar o adulto. E que todos os meus doentes que leram aquele livro ficaram
mudou a vida deles. Mas depois de veres, once you see it, you cannot unsee it. E começas a identificar nas pessoas da tua família os estilos e aprender a comunicar também. Se tu tiveres a bênção de ter a vinculação segura, tu consegues ajudar muito alguém com o outro modelo, tranquilizá-lo, a mostrar-lhe como é que se é tranquilizável, como é que a outra pessoa não vai desaparecer ou tem capacidade para te ajudar. Pronto, isto agora tem infinitas nuances. Mas olha, foi uma das descobertas mais incríveis que a minha profissão me trouxe. Mas em princípio, se, como tu dizes, há essas relações quase, quer dizer, que chocam uma com a outra, elas nem sequer deviam sobreviver na fase do namoro antes das pessoas, enfim, darem um passo mais sério. Não estou a dizer casar, mas fundamentalmente estar mais junto e principalmente no momento em que vão ter filhos, não é? E nós vemos alguns casais que aquilo é o fim do mundo, andam sempre à porra e à massa. E que a gente diz, ok, o que é que está a acontecer aqui? Por um lado, não damos nada por aquilo. Ou o contrário, davam-se tão bem e aquilo explodiu e ninguém sabe porquê. Pode ter a ver com isto ou com outros fatores, atenção. Mas isto é mesmo o alicerçá-lo nas relações. Estas muito opostas, o evitante com o ansioso, aquilo dá barraco quase sempre no início. É água e azeite. É. Pois há muitos confundidores. O fator filhos, ter um filho traz muito ao de cima angústias que estavam ali no fio da navalha. Eu costumo dizer que ter um filho muda a nossa vida, ter o segundo acaba com ela. Não, estou a brincar porque não me assustes. Não, de todo, mas de facto que recria completamente uma dinâmica. Quando nasce uma criança, a dinâmica é a primeira, aquela noção de tu já não és a pessoa mais importante do mundo, já és a segunda pessoa mais importante do mundo ou a terceira pessoa, e a dinâmica é mesmo completamente diferente. E para estas pessoas que tiveram experiências muito traumáticas com as suas figuras parentais, é um momento agridoce, porque elas muitas vezes querem fazer diferente, mas são assaltadas por memórias muito tristes do que foi para elas a infância. E têm menos capacidade de amar? Não, podem até ter um desejo enorme de fazer uma reparação quase do destino que elas tiveram. E é um momento em que muitas pessoas procuram, é curioso, que procuram ajuda, querem ser melhores pessoas antes de nascer o filho. Eu morro com isto. Fico mesmo emocionada. Tanto eles como elas, que querem restaurar-se. Querem restaurar-se antes de trazer ao mundo um novo ser, de forma a interromper o chamado trauma intergeracional. Portanto, já elas muitas vezes dizem: a minha mãe tratou-me assim, mas já a minha avó tinha tratado assim. Mas eu não quero. É quase um não te perdoo em relação à geração anterior e agora vamos fazer de novo com estes pequenos seres que acabam de nascer. O não te perdoo às vezes é um perdoo. É? É. O rancor é muito patológico, é neurotóxico. Arriscar-me a dizer que causa inflamação no cérebro. A pessoa tem que perdoar ou reescrever a sua narrativa. Às vezes é isto o que ajuda as pessoas a reescrever, que é: a minha mãe também passou pelo mesmo. Compreendê-la, no fundo. Compreender, foi o melhor que ela conseguiu. E é verdade. E é que muitas vezes é mesmo isto. Não tinham esses modelos, esses tais modelos internos que são criados nos primeiros anos de vida. O modelo estava enviesado. Avariado. Não queria usar uma palavra tão feia como deturpado, mas não era o melhor modelo. Fez o melhor que conseguia e soube. E depois, a partir daí, perdoando, o rancor é mesmo muito mau. E até há muitos estudos sobre isso, sobre o perdão, sobre a compaixão, sobre termos compaixão de quem nos fez mal. Não é tentar reparar a relação, porque isto é uma coisa que eu vejo que às vezes a malta tenta fazer. Isso não é bom. Ou seja, mãe é mãe, então fez-te mal, mas é tua mãe, vamos lá tentar, se vão ser amigas para a vida. Não é isso. É reprocessar. Não é reprocessar. Muitas vezes o reprocessar envolve limitar a relação, pôr os limites. Não vou atender mais o telefone nestas alturas em que ela me liga a chincalhar-me,
Pronto, isto é toda uma ciência. Porque tu já sabes que vai acontecer e que há determinadas coisas que há momentos em que te vai recriminar ou que te vai. E então tu podes limitar esse momento. Limitar. O luto. Isto também é um termo que os psicanalistas usam que eu adoro, que é o luto dos imagos parentais. É o luto da imagem idealizada que todos temos dos nossos pais. Quando nós somos crianças, os nossos pais são os heróis. Queremos ser como o nosso pai, os meninos querem ser como o pai, as meninas querem ser como a mãe. E depois a adolescência inclui um trabalho que é este luto dos imagos parentais. Não. Afinal, os meus pais não são tão incríveis. Eu até quero ser diferente deles. Eu até gosto deste estilo de música. Eu até gosto. Mas parece-me um processo saudável, não é? Isto é o saudável. Só que há pessoas que não fazem isto. Há pessoas que vivem uma vida a seguir o que os pais dizem, que controlam toda a sua vida. Fazem tudo, ligam para pedir autorização para tudo, continuam a idealizá-los, mesmo perante evidências claras de que eles não são perfeitos, como até lhes fizeram muito mal. Então essas pessoas não crescem? Não cresceram? Ficam ali um bocadinho pouco autonomizadas, não se valorizam. As conquistas, se tiverem uma imagem parental muito castradora e crítica, que estas imagens vivem dentro de nós. Por mais que maior que seja o nosso sucesso, nunca nada é suficiente. Isto E vão sempre tentar e tentar agradar a essa figura que vive dentro de nós, que é o modelo, lá está, que é gerado no início da vida. Mas como eles são sempre super críticos, nunca nada vai ser suficiente. E este perdão e libertar-se, ok, eu nunca vou agradar à minha mãe porque eu nunca vou mesmo. Aprendi com os psiquiatras e com os psicanalistas que a hora tem 50 minutos. Nós já vamos com praticamente uma hora. Quero agradecer-te. Obrigado por esta magnífica conversa. Agora só me resta ir para o divã e tentar lá desfilar as minhas mágoas e tentar reparar tudo. Tenho que aprender a dizer isto dos 50 minutos. Que eu falho muito. Eu quando estou assim in the zone com os meus doentes e estou super entusiasmada com o que eles me estão a dizer, eu confesso, tenho uma tendência para esticar um bocadinho os horários e depois sou essa médica atrasada. Sou. Obrigado, Inês.